minutos, cara. Olá, gente. Boa noite. Desculpa pelo atraso, mas eu estava dando uma entrevista agora para uma rádio da região e a gente vai bater um papo hoje sobre as novidades da situação dessa pandemia, mas queria iniciar falando da transparência, falando daquilo que nós já nos propusemos. Não vamos esconder nenhum caso, nenhuma situação. Eu rapidamente vou falar para vocês que nós temos atualmente, até agora, dentro de uma hora que nós vamos atualizar definitivamente, mas os números de agora são 133 casos suspeitos, 112 estão sob investigação, que na realidade, não há confirmação, porque não veio o exame. Vocês devem ter visto aí em todos os órgãos de comunicação, o próprio ministro nas suas falas, que ainda não tem teste definitivo, então deve ter, de um determinado momento, quando começar a fazer os testes, a curva vai crescer muito, até porque eu vou falar sobre um dado que está me chamando a atenção. Desses, temos um caso confirmado de uma pessoa que trabalha em São Paulo, mas mora em Praia Grande, teve que ficar em isolamento. Está bem o quadro dela, ela é nova, não tem nenhuma doença com morbidade, então automaticamente ela está sendo tratada, todo mundo será tratado com uma gripe, mas não precisa de intubação, não precisa ser entubada, ela não precisa de UTI. Então a gente vai ter pacientes que vão ter que ser entubados, tem pacientes que vão ser levados para a UTI. Então, não há dúvida que essa não precisou, graças a Deus. Temos 20 deles descartados, né? Temos 20 descartados e 6 que estão em UTI e 9 que estão em leitos normais, sendo observados, sendo tratados, porque não conseguiam ficar em casa. E 97 estão em isolamento domiciliar. Eles não eram tão graves, eles podem ficar em casa, todo aquele critério de cada um no seu quadrado dentro de casa, para evitar, se o resto da família não se contaminou, ele ficando no quarto dele, ele tendo alimentação separada, ele usando o banheiro separado, todo aquele cuidado e tomando a medicação adequada de gripe, ele vai curar essa gripe, vai expelir o vírus, e ele não vai pegar as outras pessoas de casa, e esse vírus morre dentro de casa. Ele não vai se propagar para outras pessoas na rua. Mas se esse cidadão for para a rua, fatalmente, ele já vai contaminar a família dele, que vai estar com a gripe, mas só que se pegar um paciente, um cidadão da casa dele, que já tem uma certa idade, tem uma doença dessas que são de situação de risco, possivelmente pode agravar o quadro e haver um óbito. Então é isso que se quer fazer, isolar. Isolar dentro da família, isolar dos seus vizinhos, de toda a sociedade, para que não seja um fio condutor. Nesses dias, a gente instalou o call center. Em 2 dias de funcionamento, quer dizer, ainda vai fazer 2 dias, 851 ligações. E já identificamos 88 pessoas com problemas de sistema respiratório. Então, a gente está monitorando essas pessoas em casa para ver que já tem paciente que tem a primeira falta de ar, mas ela suporta isso, ela não precisa ser entubada, porque ela consegue respirar. Mas se o quadro vai para um quadro mais grave, é óbvio que você vai retirar esse paciente de casa, porque ele não está já com uma gripe comum, que a gripe já evoluiu, que tomou esse nome que nós demos dessa gripe. 46 foram recomendados que procurassem a unidade básica de saúde para fazer um check-up melhor, mas elas não estavam na gravidade, mas tinham dúvida. Então, nós estamos falando aí em quase 130 pessoas. Imagine essas 130, se elas estiverem numa situação de propagação. Elas já tinham contaminado 390, os 390 contaminaram 1.000, e aí você vai crescendo cada vez mais. Então, como o vírus ele não se propaga imediatamente, ele pode estar carregado 3, 4, 7 dias ali, então você não sabe quantas pessoas têm contaminado no meio da sociedade ainda.
Porque, como se tomou medidas muito mais tarde, é óbvio que esse volume de pessoas contaminadas vai começar a aparecer a partir de um certo número de dias, né, que o vírus ficou incubado. Então, nós não sabemos o que pode acontecer efetivamente, tá? Então, é só para lembrar os senhores desta preocupação nossa. E é por isso que está pedindo que a gente faça um isolamento de 10, 15 dias. Nós não sabemos se vamos ficar mais tempo que isso, mas o isolamento é necessário para que a gente isole a transmissão desse vírus. E aí, desse ponto que eu quero partir uma conversa com os senhores a partir da problemática que aconteceu no dia de ontem para hoje, né? Quando uma autoridade maior do país disse que era um absurdo fazer isolamento, que isso não podia acontecer, que isso e aquilo. Então está parecendo que nós tomamos a iniciativa de fazer tudo isso e que seremos responsáveis pelos todos os problemas que poderão ocorrer no seio da economia. Então, eu quero falar um pouco sobre isso com os senhores de uma forma muito clara, né? E para a gente fazer uma reflexão, tá? Uma grande reflexão. Aliás, tem gente que defende muito, muito, muito. E hoje na hora do almoço falava, bom, mas essa pessoa está isolada, se isolou do marido, mas quer dizer que ele está certo? Então vai para a rua. Se você está se isolando do seu marido, que você está com medo, porque ele está indo trabalhar no serviço dele, e foi dormir no quarto separado, e você acha que alguém que veio a público falar que todo mundo tem que ir para a rua, por que não vai? Por que tomou remédio para depressão? Porque está com medo. É um contrassenso. É um contrassenso. Essas coisas não... Mas eu vou falar um pouco sobre números e informações para que cada um possa fazer a sua análise. Primeiro, quando esta coisa começou a acontecer lá na China, ninguém levou a sério, porque estava na China, longe, distante, né? E aí as pessoas continuaram levando sua vida. Em novembro, dezembro, quando deu caos, dia 1º, né, o ano chinês ali, começo de janeiro, acho que é 10, 11 ou 12, que começou naquela cidade a ter problema, o governo chinês foi lá e isolou a cidade 100%. Foi lá e tomou uma medida radical, fechou todas as fronteiras daquela região, né? Como se fosse o estado de São Paulo, foi lá e fechou. E tomou medidas radicais, mas aquilo já estava contaminado e foi aquela loucura que nós sabemos, não sabemos o volume daquilo, né? Que a informação não chegou. E jamais saberemos a verdadeira história do que aconteceu lá dentro. Que medidas eles tomaram, né? Bom, mas aconteceu. Nós continuamos a nossa vida normal, achando que não ia acontecer nada, mas foi se falando que já apareceu em tal lugar. Ela percorreu o mesmo caminho que ocorreu quando foi da peste. Ela saiu dessa mesma cidade, desceu ali para a Itália, nesse mesmo lugar que a Itália está acontecendo, e dali desceu para os outros países da Europa. Foi o mesmo percurso, né? A mesma situação que dizimou milhões de pessoas naquela época. Bom, a gente continuou pegando nossos aviões e rumar para a Europa, rumar para outros países. Ela não veio nadando, ela não veio, né? Até porque se ela veio no navio de carga, o tempo que ela levou para atravessar o oceano já se descobriria se alguém estava doente ou não. Ela veio no avião, ela veio nas pessoas que foram viajar. E essas pessoas vieram contaminadas, né? O presidente fala, aquelas pessoas que estavam lá e foram buscadas para poder evitar. Só que aqueles que foram lá já estavam com problema ou não estavam com problema, né? E não se fez o exame adequado. Agora, aqueles que vieram de livre e espontânea vontade, que já tinham passado por conta do território na Europa, já tinham vindo para o Brasil e se espalhado. E aí a gente pergunta, ninguém sabe do casamento que teve na Bahia, das grandes figuras, dos formadores de opinião, dos influencial digital. Foram esses que fogo na pólvora nesse casamento. Casamento no Rio de Janeiro, casamento em tal lugar, todo mundo contaminado.
né? Não foi o pobre. Foi as pessoas mais aquinhoadas. Que depois o que aconteceu começa a ir se irradiar pelo coisa. Não chegou ainda em todos os lugares. Se a gente segurar, não vai chegar. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é se a gente quer que isso se propague ou não, né? Agora, todo o governo tem uma forma estratégica. Sistema Único de Saúde. Tem um Sistema Nacional de Saúde. Esse Sistema Nacional de Saúde, ele, organicamente, do ponto de vista jurídico, ele existe. Mas do ponto de vista factual, de exercício, sabe o que acontece? É eu, prefeito, como secretário de saúde, e todos os prefeitos e secretários dos municípios, iam passando em vez né, um pouco do Estado e nunca do Ministério. Né? Porque 70% dos gastos de saúde é feito pelo governo local. E o que acontece, gente? A gente assistiu uma coisa muito triste, né? Porque a gente vê agora essa desmentida, mas esquece de um pequeno detalhe. Quando o problema aconteceu, que eu estava voltando à história da China, e começou a se propagar e saber que ele estava percorrendo toda a Europa, acendeu a luz amarela, o verde aqui no Brasil, e aí começaram as reuniões de vigilância sanitária. Não fui eu, prefeito, nem governador, que foi lá pedir para fazer reuniões. Foi essa estrutura jurídica que se criou, chamado Sistema Único de Saúde, que tem uma autoridade sanitária. E tomaram as medidas para começar a preparar o Brasil para uma possível epidemia, que virou pandemia. Eles começaram a fazer reuniões. E eu comecei a receber informações do meu secretário e da minha equipe de vigilância sanitária, né, com nomes bonitos, de organizações bonitas, de tudo que se podia fazer, eles começaram a fazer. Então, quem espalhou o vírus do medo não foi o prefeito. Foi essa organização chamada SUS. Eu não sei o que está errado. Estou falando agora que não vem falar que os outros criaram essa paura que está acontecendo. Não fomos. E aí começou-se gradativamente a fazer reuniões. Eram reuniões diretas. E a equipe ia para as reuniões. Até o dia que os prefeitos tiverem que ser chamados para reuniões. Para agir. Né? É aquele cara que é chamado e fala, vire-se, mas não te dou nada. Você não tem nada, você vai ter que se virar. E não fui eu que fiz uma lei e mandou para o Congresso Nacional, aprovada no dia 6 de fevereiro de 2020, a Lei 13.979, tá aqui, ó. E não fui eu que assinei. Não fui eu que assinei. Uma lei que regulamentava as medidas para enfrentar o Covid-19. E não fui eu que assinou uma portaria, um decreto, o decreto 10.282, de 20 de março de 2020, regulamentando essa lei, dizendo que é serviço essencial que não poderia fechar nesse estado da calamidade. E ele estabelece regras para os estados e para os municípios. E diz que assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares, são essenciais. Não fomos nós que mandamos consultórios particulares fecharem, as clínicas particulares fecharem, os locais de fazer exames particulares fecharem. Esses que estão fechados não teriam o direito de fechar, porque nessa hora que a gente precisa de soldado na rua, do público e do privado. Porque qualquer porta aberta onde tiver um médico ou enfermeira, numa emergência terá que ser usado. Tanto que nesta portaria na lei diz que nós podemos requisitar. Eu tenho um hospital com 100 leitos abertos que ainda não está totalmente funcionando. Ele não estava nem operando os leitos.
Ele podia ter fechado a porta e falou, agora eu vou ficar quieto. É isso? A primeira coisa que eu fiz foi ligar para eles. Vou precisar dos seus leitos de UTI. Não vou requisitar baseado na lei que estabeleceu essa regra. Eu vou conversar com vocês. Na hora certa que eu precisar, terei que usar esses leitos. Baseado na lei que foi aprovada no dia 6 de fevereiro. A lei diz que eu não posso requisitar sem autorização do Ministério. Porque ele é que vai ter que passar o recurso. Mas eu não fui mais longe. Quero fazer uma reserva técnica para enfrentar o problema. Por que não pode deixar ninguém morrer? Porque se morrer, não é ele que deixou morrer. É isso que é o problema. Se der certo, não acontecer nada, nós somos culpados de alguma coisa. Agora, se morrer muita gente e nós fôssemos omissos, aí sim. Aí o culpado é o cara que está sentado na cadeira mais perto possível. É aquele que você consegue dar uma bordoada. É isso que me deixa pasmo de ver. Eu não quero arranjar uma guerra, não quero nada disso. Eu estou achando que a gente tem que ter bom senso. Não pode um diz-me-diz. Faz, não faz. Acho que não foi bem assim. Escreveu. Foi bem assim. Está escrito. Né? Não me fizesse essa lei e não me mandasse este decreto e as outras normas que foram feitas. Essa é uma realidade. E aí diz, né, que call center, serviço de internet, captação e tratamento de água, esgoto, iluminação pública, atividades de assistência social não são serviços que possam ser fechados, porque se prevê-se e estava previsto uma calamidade. A lista é enorme, a lista é 34 itens que não podem ser fechados. Aí quando eu vejo alguém reclamar, eu sou assistente social, não posso. Não, tem que ficar trabalhando sim. É o ônus de ser servidor público. Com as cautelas e rigor. Mas está aqui. Então não fui eu que escrevi isso. Então vamos colocar os pingos nos is. E vamos falar um pouco sobre os riscos. Não fui eu, foi a experiência da China e da Itália e dos outros países que depois de morrer gente descobriram alguns detalhes nessa gripe. Essa gripezinha que a gente fala é uma gripe, como o H1N1 que nós estamos fazendo a vacina agora. Só com um componente de gripe diferente. Cada gripe tem o seu componente. De evoluir para pneumonia, de evoluir para crise forte de falta de ar, né? De não conseguir respirar. E aí levar a óbito, com mais velocidade que as outras. As outras gripes mataram, mas levaram mais tempo. Né? Essa gripe mata na velocidade muito maior. A gente está vendo os números da Espanha, que começou agora, depois da Itália. A minha mulher falou hoje, que horror, já chegamos a 2.800 na Espanha em uma semana. Foi muito veloz. É isso, porque quando começar, se a gente não controlar agora, ela fica incontrolável. Tá? Então, é a primeira pergunta que nós vamos fazer. E aí, a experiência de lá mostrou que algumas comorbidades, elas tinham mais tendência a ter óbito, porque descobriram que os pacientes tinham problemas de mais fragilidade. E esta gripe atacava mais. Ou a gripezinha normal, essa que nós estamos vacinando todo mundo, não matava hipertenso, diabético, cardiopatas, né? E pessoas com problema respiratório. Ela não matava. Né? Ela dava trabalho, mas não matava. Mas lá, a sinalização da Organização Mundial de Saúde é de que isto, olha gente, para nós aconteceu isso, tomem cuidado. E o governo chamado Sistema Único de Saúde através do Ministério, orientou nessas reuniões de vigilância de que estes seriam grupos de risco e escreveram num papel para nós cumprirmos. E se o pessoal da vigilância não cumprir, esse que são o operador,
vai sobrar. Aliás, se você acha que não tem nenhum problema, sabe quem tem mais poder no Brasil hoje? O presidente da República? Não. O chefe da vigilância sanitária do seu município, do seu estado e do Brasil. Está aqui. Ele pode requisitar e fazer o que bem entender. Às vezes é a figura do ministro ou o outro cara. Ué, por que dê tanto poder para uma pessoa de mobilizar? Tanto poder que eu tentei comprar 60 equipamentos para entubar pessoas se ocorrer a necessidade de entubar, que era na UTI. E sabe o que aconteceu? A empresa falou que está proibida de vender. Os equipamentos estão lá no interior e eu não consigo trazê-los, mesmo tendo recurso para pagar. Porque o Ministério, baseado nessa lei, foi lá e colocou que ele pode requisitar. E ele fez isso. Mandou um ofício, tem uma carta, eu tenho a cópia dela, que ele mandou para a indústria, falando que ele estava proibido de vender equipamentos e que eles estavam à disposição do Ministério da Saúde. Não está acontecendo nada da normal. Eu chamo todos os equipamentos de respiração para o meu colo e falo, quem vai dizer para onde vão sou eu. Você produz e eu digo para onde vai. E as máscaras, capas. O meu desespero é tão grande que hoje eu estava pensando em fabricar máscara, porque não tem máscara para todo mundo. Então é assim. Você opera, você recebe a bolachada aí na porta. Eu digo quando é que eu vou dar suprir para você. Então, e aí, a primeira coisa que eu fiz, né, uma delas, foi me reunir constantemente com a equipe antes de ir na vibe de fechar, de parar. Nós paramos agora, dia 23, 21, começamos a tomar medidas de contenção gradativa. E eu vou dizer alguns números para os senhores, porque a gente tem um programa estruturado de saúde básica. Nós temos 22.905 pessoas que são hipertensos. Essas pessoas vão constantemente nas unidades básicas para fazerem um trabalho de conscientização de como conviver com essa doença, o hipertenso. Tanto é que foi feitas as academias de saúde para isso, para poder estimulá-los. A gente sabe muito bem, se caminhar, muitas coisas que você faz, ajuda a conviver melhor com essa doença. Corre mesmo risco. Nós temos 9.731 pessoas maior que 60 anos, essas 22 também são maiores que 60 anos, que são diabéticos. E temos 19.290 pessoas que têm problemas cardiológicos, cardiopatas. E aí, eu vou dizer que a gente fala, é idoso. Não, eu vou dar um número agora de quem tem menos de 60. 13.608 pessoas são diabéticas e não têm 60 anos. Aliás, tem um aqui do meu lado, que é hipertenso e diabético. E eles não têm 40 anos. Ele está nesse grupo. Eu tenho 4.878 pessoas diabéticas, menores que 60 anos. E eu tenho 11.638 pessoas com problemas cardiológicos. Os abaixo de 60 anos facilmente estão trabalhando. Essa é a força de trabalho da minha cidade que tem problemas, né, comorbidades. E que tem problema de risco. Por si só, eu já teria que ter recolhido, aí eu vou dar um número, tenho 57.908 pessoas com mais de 60 anos. E não estou chutando porque nós tínhamos acabado de fazer um levantamento para fazer um trabalho de cataratas. Bom, se eu tenho 57 mil que estão nesse grupo aqui desses quase 40 mil que tem problemas, e eu juntar com esses 20 e tantos mil, eu tenho uma população de 20, 25% com risco.
É por isso que está acontecendo aqui na Itália e na China, aconteceu na Espanha. Só que mais agravado, porque tem muita gente com 80, 85 e não tem um sistema que nós temos. Então, eu não estou falando de pouco. Bom, isso é problema deles, alguém vai falar. Desses 25, 30% da população. Recolham-se eles para casa. Ótimo. Aí a criança vem da rua, leva a doença para dentro e para ela vai ser uma coriza no nariz. Para ela vai ser um pontinho, que a mãe nem vai perceber. Quantas e quantas pessoas a gente não sabe que pegaram a gripe. Só que ela passa essa gripinha para a avó, passa essa gripinha para a mãe, e se a mãe está nesse grupo, o caos está implantado, porque a gente não sabe as consequências disso. Por isso que você quer evitar a circulação. Então, assim, a pergunta é, vai ser gripe para 70% da população? Alguém tem razão, é uma gripezinha, né? É uma gripezinha com conteúdo diferente, com conteúdo de aceleração, e que às vezes fica incubada alguns bons dias. Tanto é que se alguém parar de fazer alguma coisa, lê hoje como é que funciona e quantos dias os testes novos têm para você atacar isso, tá? Então, quanto tempo leva você identificar? Porque quando você está com uma gripe, ele vai fazer, não sou médico, o anticorpos da gente reage, o nosso organismo reage, se você estiver bem. Ele cria dentro do seu corpo uma reação contra aquele corpo estranho que foi essa bactéria que entrou. Ela vai fazer essa reação para curar você. Se você não tem força para isso, você vai sucumbir, né? Ela não vai lutar, vai ter uma luta dentro de você. A gente sabe muito bem que se você isolar essas pessoas que têm capacidade de reagir nessa gripe tomando remédio normal de gripe, ela vai expelir esse vírus, ele vai morrer. Desde que você não use a mesma bacia de casa, desde que você não use o mesmo prato, o mesmo garfo, porque senão ele passa por outro hospedeiro, né? E esse hospedeiro passa por outro. E a gente não sabe as consequências disso. Essa pergunta que nós devemos fazer. Se a gente isola 15 dias, porque não mais que 15 dias isso poderia levar se todo mundo ficasse quietinho, ou a gente esquece, vai todo mundo para a rua de novo e seja o que Deus quiser. Só que quando a gente faz isso, o que vai criar mais dano? Né? A gente precisa perguntar se é esses 15 dias de isolamento, mas com responsabilidade. Por quê? Se vamos imaginar, fazer uma ideia aqui. Se todo mundo ficasse na sua casa, certo? Todo mundo na sua casa, a cidade estaria sendo administrada por este setor de vigilância sanitária, através dos mecanismos que a gente vai voltar a falar daqui a pouco, e aí a gente estaria controlando quem é que está em casa, em que casa está o sistema. Óbvio que se aquela família que tem lá um paciente mais grave, a gente retirar e levar para esse hospital de campanha, se esse paciente que precisa de UTI for levado para um hospital de campanha, a gente vai, né, vai estar tirando do seio e ajudando as pessoas mais graves, e as que são normais, que estão naqueles 70% que não estão correndo risco, elas vão matar o vírus dentro de casa depois da gripe passar. A gripe vai passar com remédio, vai sofrer um pouquinho lá em casa, parou. Então aquela família acabou o problema. Imagina que se eu tivesse 500 famílias assim só, seria mais fácil resolver. Agora, quando eu tiver 10 mil famílias assim, não tenho mais controle. E como eu não tenho mais controle, porque circulou para todo quanto é lado, nós vamos começar a pensar como empresário. Como essa gripe não é uma gripe, mesmo para os mais fortes, tão simples, uma parte grande dessas pessoas que estão gripe não vai ter uma coriza, não vai ter uma garganta, não vai ter alguns desses componentes de uma gripe pequenininha, que é essa chamada gripezinha que alguém falou. Ela vai derrubar o cara para ficar em casa pelo menos uns 10 dias. E aí a grande maioria vai ficar em casa não porque quer,
mas porque vai ser obrigado. Aí as empresas vão reclamar do atestado médico, porque as pessoas estão ficando em casa. É isso que vai acontecer. Nós vamos perder capacidade produtiva do mesmo jeito. Nós vamos criar um colapso do mesmo jeito, inverso. Então a gente precisa fazer uma escolha. Nós vamos ter que fazer uma escolha. Isolar esse maldito vírus em cada casa e tratarmos com urgência. Porque a quantidade de pessoas que podem se infectar e ficar muito mais graves nessa situação pode ser bem menor. E a gente possa até não ter necessidade de usar toda essa estrutura que se criou. Tá bom? Acho que eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu prefiro estar errando pela dose que nós estamos fazendo nesses 10, 15 dias do que errar pela omissão. Eu vou continuar criando estrutura para atacar esse nosso inimigo. Agora, cada um de nós fazer as nossas escolhas. Se fizermos a escolha errada, nós vamos virar a Itália da América do Sul. Se fizermos a escolha errada, vamos virar a Espanha da América do Sul. A gente tem que fazer a escolha que a gente quer. Se a gente quer acabar com esse inimigo, ou amenizar o impacto dele no curto espaço de tempo, ou continuarmos crescendo e estourar o sistema todinho. O Brasil não está preparado. Algumas pessoas fizeram perguntas esses dias, né? Mas, de qualquer maneira, o call center está aberto. Eu vou voltar a falar um pouquinho desta... Eu estava com a medida provisória aqui, que eu já vou... Eu estou despachando tanto, é tanta coisa, passo o dia inteiro... Olha, é impressionante... Então, a dedicação de quase que acordar, cuidar disso e terminar o fim do dia nisso, tá? E tentando conversar com vocês no fim do dia para poder passar um pouco mais de informação das medidas que foram tomadas. E eu quero falar da vacina. A vacina retomou hoje, nós vacinamos 23 mil pessoas. Vamos lembrar do número, eu falei que era 57 mil. O primeiro grupo é 57 mil pessoas que serão vacinadas. Depois tem os grupos especiais, policiais, professores, tudo aquilo que nós temos que vacinar. Nós temos 90 mil vacinas que serão entregues para o município, que são produzidas por um laboratório nacional dentro do governo federal, ou compradas e importadas, a maioria delas. Essas chegaram a 30 mil. Hoje nós vacinamos até hoje 23, foi mais calmo. Continuamos a vacinação, amanhã chega mais 15 mil, né? Aí nós já estaremos com 45 mil. E se na sexta chegar, eu acredito que na segunda a gente já vacinou todas as pessoas. Todas as pessoas que têm mais que 60 anos de idade. E aí a gente começa a vacinar os outros grupos. Então, sem desespero, sem ficar criando polêmica, você vê que ainda sobrou 7 mil no dia de hoje. Não é que sobrou, né? As pessoas acabaram se acalmando e a gente tem por isso que a gente tem que fazer com calma e fazer o cadastro dela, porque nós lançamos na ficha. Nós temos condições de saber quem não se vacinou, porque esse sistema Holostec que nós temos, ele identifica. Então, nós não simplesmente damos a vacina e sai fora, vai embora. Nós registramos isso no sistema para que eu consiga saber desses 57 mil e tantas pessoas, quem não se vacinou, e nós vamos mandar um agente de saúde atrás dele. Falei, você não quer se vacinar? Por quê? É isso. E vamos atrás, principalmente, dos outros grupos que vão ser vacinados. Em Minas Gerais, a gente pensou, por que não faz um drive-thru? Olha, a gente faz um drive-thru se você precisar e não tiver uma estrutura para vacinar. Nós temos uma estrutura espalhada em 28 unidades básicas e todos os colégios. Então, nós sentimos que não precisava fazer esse marketing de drive-thru, e até porque as pessoas mais pobres estão muito perto das unidades. Então, não mandam mais que 600 metros para chegar numa unidade e ir lá se vacinar. Ah, mas era poder de carro. E aquele que não pode de carro? Não, a gente, mais uma vez, vai tratar de forma diferente? Não. Está todo mundo pertinho. Quem está no Boqueirão vai ali na unidade do Boqueirão, vai na unidade do Canto do Forte, entendeu? Se precisasse abrir, nós abrimos 8 colégios para serem um centro de vacinação. Está funcionando.
O link de voluntários, a gente está fazendo uma mobilização antecipada. Pode precisar que sim e não. Continua aberta no cadastro, na página da prefeitura, é só entrar lá, apertar o botãozinho e fazer o cadastramento. O cadastro de condomínio está aberto também, já começou muita gente a fazer o cadastro e já a prefeitura, através da Secretaria do Urbanismo, vai fazer uma força-tarefa através dos funcionários que internamente vão trabalhar, tanto da educação, tanto do turismo quanto do esporte, e mais da CEURB, que vão estar monitorando esses condomínios. Então, o secretário Léo está à frente disso, tem se dedicado dia e noite também, tem sido um cara dedicado mesmo, me impressiona muito a dedicação dele e das pessoas que ele está liderando, para que a gente possa controlar esse inimigo que vem através de outras maneiras, vem através dessas pessoas que acabam perdendo o sentido de vir cumprir a sua quarentena em Praia Grande. A gente está fazendo o patrulhamento, está conversando com todos, bom senso. O que é atividade essencial? Eu acho que mecânica é essencial, porque a gente tem que ter mobilidade, mecânica de bicicleta tem que ficar aberta. Algumas atividades, elas vão se ajustando, porque e tem coisas que não tem sentido continuar aberta. Mas restaurantes, padarias, trabalharem com delivery, tem que ter. As pessoas já não comiam mais em casa, vão pedir para o restaurante. Nós mesmo contratamos um restaurante, já tinha um contrato para fornecer comida para o abrigo do homem de rua, porque não tínhamos mais voluntários, a maior parte dos voluntários tinha idade e não dava para ficar lá, então ficaram em casa e estamos levando a marmita, né? Então ele entrega 60 marmitas todo dia no fim da tarde para que aqueles homens de rua que vão comer continuem comendo. Então esta coisa está, e é assim talvez que a maioria das pessoas estão fazendo, estão pedindo por delivery as grandes redes de fast food que têm lanche, que eu não vou fazer propaganda das 2 ou 3 que tem aí, podem trabalhar também por a retirada em drive-thru também. Então, acho que não tem problema. Aí ela está perguntando, por que falta leite de UTI? Não, proporcional a toda a região, Praia Grande tem 40 leitos de UTI hoje, mas o que acontece é que nós recebemos a região e os que estão aí não seriam suficientes para enfrentar este problema. Nós já estávamos em fase de ampliação para mais leitos, só que nós estamos fazendo antecipar o cronograma de obras, inverter, para poder, na emergência, tentar equacionar isso. Porque nós queremos fazer umas mudanças dentro do prédio. Que não dá. Se a gente olhar onde tem leito de UTI na Baixada, vai enxergar claramente que Praia Grande é a cidade, em termos de per capita, que tem leito suficiente. O problema nosso é que a gente não atende a todos. SUS é Sistema Único de Saúde, né? Como já falamos anteriormente. Bom, as vacinas já falei. Denunciar pessoas que estão fazendo coisa errada, aglomeração, descumprindo atribuições e tal, ligar. Se for problema de abuso de preço, liga para o PROCON. Se for problemas de aglomeração, tem que ligar para a prefeitura, né? Na ouvidoria, para informar o que está acontecendo lá. Mas eles já repassam para a Secretaria de Fiscalização. Em Minas Gerais é isso, que as grandes partes... Os atendimentos da unidade básica de saúde continuam normal. Só que o normal no sentido de que nós não estamos agendando exames rotineiros e consultas rotineiras para não sobrecarregar o sistema e a rede ficar tratando dessa volume de gripe que pode chegar lá. E a gente não quer que a unidade fique com excesso de gente por causa disso, para evitar que a gente seja o responsável pela propagação da gripe, que se transforma num caos para a maioria das pessoas, 30% da população. Tá? Eu acho que, em linhas gerais, a gente está respondendo todas as questões
E eu queria contar com a colaboração de todos os senhores. Eu acho que eu tentei fazer aqui uma conversa, não uma determinação. Tentei passar a ideia, né, do que levou o país e os estados e os municípios a tomarem essa medida de começar a criar um cordão sanitário. Foi porque houve, na verdade, uma omissão no governo central com informações muito superficiais, mas mandando o recado quando começou a fazer essas reuniões de que algo errado estava acontecendo. Então a gente acabou com as informações que nós tínhamos de casos que já começavam a acontecer. E essa coisa vazando, porque é um absurdo, né? Os fake news. Vou voltar a falar do mesmo caso. Um cidadão uma moça estava no chão lá em São Caetano, na Avenida Presidente Kennedy. Alguém pegou esse trecho de um vídeo que foi colocado aqui em Praia Grande e colocou: olha, estou aqui na avenida com uma garrafa de Coca-Cola do lado, né? Ele nem foi lá para atender a moça, não chegou perto, nem nada, né? Ele falou que foi chamado do SAMU e que ele não chegou. E a Avenida Kennedy 3.224. Eu fiz questão de ir lá olhar esse número, né? Falei assim, primeiro que eu já sabia que o piso daquele chão, daquelas coisas, não era igual ao nosso, claramente. Mas eu fui lá e gravei eu mesmo o ambiente e mandei comparar os dois, mandei para as pessoas. É um desserviço das pessoas fazerem isso. Começou a se propagar, porque o médico colocou isso e nesse mesmo falou que em Samambaia já tinha tido um caso grave, que ele tinha contraído a doença lá e não tinha. Mas porque ele falou que foi mandado embora porque ele falou isso. Primeiro, ele já tinha sido mandado embora há um mês. Porque as pessoas reclamam às vezes do atendimento e você toma medidas e aí quando o cara quer passar por vítima, não quer passar por bonzinho. Ele foi mandado embora não por nós, pela empresa que ele trabalhava, não fomos nós. E não foi, não sei porquê também, né? O contrato dessa empresa que foi extinto. Extinto porque ela não estava fazendo o serviço adequado e foi pedida a troca da equipe. E aí ele estava em um período de término de contrato. Então, assim, não vamos levar para o pessoal, né? Existe uma calamidade acontecendo, vamos tocar, né? Vamos tocar com seriedade e responsabilidade e vamos evitar de passar esses fake news. Eu estou falando isso, mas não vai acontecer, sabe? Eu falando para as pessoas boas que passam para frente a informação sem conferir. Para aquele que quer fazer o mal, que quer fazer política, não vai mudar nada. Vai continuar sendo o cara mau caráter, o cara irresponsável, que vive até da morte dos outros. É efetivamente um grande urubu, porque o urubu vive em cima do cadáver dos outros. E algumas pessoas só sabem fazer isso. Boa noite, boa sorte, que a gente consiga efetivamente melhorar a vida de cada um de nós. Eu queria novamente passar o número de telefone do call center, o número é 162, né? Ou ligar para o 3495-1527. É importante porque se você está com coriza, se você está com um quadro que se assemelha a essa nova gripe, ele vai orientar você para que a gente possa controlar o seu quadro e aí saber se você deve sair de casa e para onde você tem que se dirigir, tá bom? Obrigado, uma boa noite.